O diário empoeirado nas mãos de Leonard parecia quase vivo, pulsando com uma energia antiga. Ele folheou as páginas amareladas, a caligrafia elegante de seus antepassados, revelando segredos que a ciência dele jamais poderia explicar. A frase, "A cura está no sangue", não era uma metáfora, era uma instrução literal. Aldan, com o olhar perdido na escuridão lá fora, murmurou: "O sangue dos fundadores, Leonard, o seu sangue. Nossa linhagem não é apenas de guardiões, é de receptáculos. O sangue carrega a semente da fera, um poder que, se despertado corretamente, pode se tornar uma arma." A revelação atingiu Leonard como um raio. A licantropia não era uma doença aleatória, era um legado adormecido, uma herança de poder. Ele não precisava procurar um novo lobisomem. Ele precisava se tornar um. Mas como? Ele era um médico, um homem da lógica. A ideia de se entregar a uma transformação tão violenta, tão primitiva, o apavorava muito. Do lado de fora, o vampiro, a quem os diários chamavam de Morpheus, o colecionador de sombras, parecia saborear o terror da vila. Seu exército de criaturas sombrias começava a testar as defesas, arranhando portas, sussurrando medos diretamente nas mentes dos moradores trancados. A cada grito de pânico, as sombras se tornavam mais fortes, mais corpóreas. O plano dele era claro: mergulhar Vale Escuro em um pesadelo eterno, para se alimentar não de sangue, mas da própria essência do medo. Enquanto isso, na igreja, Elara tentava acalmar as crianças, cantando canções de ninar com a voz trêmula. Mas o ferreiro, um homem bruto chamado Bjorn, sabia que canções não deteriam aquelas criaturas. Ele e outros homens robustos reforçavam as portas com vigas de madeira e metal, seus martelos ecoando na noite como um batimento cardíaco desesperado. Eles precisavam de um líder, precisavam de um plano, e Leonard não estava lá para guiá-los. De volta à mansão, Aldan apontou para um diagrama complexo no diário. Era um ritual perigoso que exigia 3 elementos: o sangue do guardião, uma relíquia dos antigos e a luz da lua cheia. "A lua cheia só virá em 3 noites, disse Aldan, a voz carregada de urgência. "Não temos esse tempo. Morpheus transformará este lugar em seu domínio sombrio." Antes disso, Leonard sentiu o grande peso do mundo em seus ombros. A responsabilidade era esmagadora. Então, uma memória atingiu a ele: os desenhos na caverna. Eles não mostravam apenas o lobo e o vampiro em combate. Mostravam um eclipse. "Aldan", disse ele, a voz firme pela primeira vez, naquela noite, a passagem nas suas anotações. Não falava apenas de equilíbrio, falava de um ciclo celestial. O eclipse é isso. A caverna não é só um túmulo, é um amplificador de energia. Durante o eclipse, a fronteira entre os mundos se enfraquece. Nós podemos forçar a transformação. Aldan olhou para ele, uma centelha de admiração brilhando em seus olhos cansados. "Isso é genial e completamente suicida. Forçar o ritual pode te matar. Ou pior, pode criar um monstro que não poderemos controlar." A fera original era um guardião treinado, consciente. Você seria puro instinto, pura selvageria. Leonard olhou pela janela, na direção da vila aterrorizada. "É um risco que preciso correr. É melhor ser um monstro que luta por eles do que um homem que assiste à sua destruição." A decisão estava tomada. Agora, eles precisavam da relíquia. Aldan os guiou até uma cripta secreta, escondida sob o assoalho da biblioteca. Lá, em um pedestal de pedra, estava um medalhão de prata polida, gravado com a imagem de um lobo uivando para 2 luas. O coração do lobo sussurrou Aldan: "Dizem que contém o espírito do primeiro guardião."
com a relíquia em suas mãos. A missão era clara: voltar para a caverna e iniciar o ritual durante o eclipse que, segundo os cálculos astrais nos diários, ocorreria pouco antes do amanhecer, mas o caminho até lá estava bloqueado. O exército de sombras, de Morpheus, agora patrulhava as ruas, seus olhos vazios, procurando por qualquer sinal de vida. Eles não podiam simplesmente sair correndo. Foi então que uma figura surgiu das sombras da própria mansão. Era Elara. Através de uma rede de túneis de contrabandistas que seu avô lhe mostrara, ela conseguiu chegar até eles. Vendo o medalhão e ouvindo o plano desesperado, ela não hesitou um segundo. "Eu conheço um caminho", disse ela, a voz firme. "Passagens subterrâneas que nos levarão até a base da montanha sem sermos vistos. Mas temos que ir agora." Enquanto se preparavam para partir, Leonard pegou um frasco e uma seringa. Com a mão surpreendentemente firme, ele extraiu seu próprio sangue. O líquido vermelho, parecendo escuro sob a luz fraca. Ele olhou para Aldan, a decisão pesando em seu olhar. "Se eu não conseguir controlar, se eu me tornar apenas um monstro, você sabe o que fazer." Ele entregou ao velho doutor uma adaga de prata que estava junto à relíquia. Aldan assentiu, uma lágrima silenciosa escorrendo por seu rosto enrugado. Não era apenas um pedido, era uma ordem final. O trio, o cientista prestes a se tornar fera, a corajosa herdeira de segredos antigos e o velho guardião do conhecimento, desceu para os túneis escuros. O ar era úmido e cheirava a terra e a tempo. Acima deles, ouviam os sons abafados do caos, os sussurros das sombras e os gritos distantes dos moradores da vila. Enquanto avançavam pela escuridão, guiados apenas pela lanterna de Elara, o diário revelou mais um detalhe crucial. A transformação daria a Leonard a força para lutar contra Morpheus, mas o vampiro não poderia ser morto por força bruta. Sua força vinha do medo. Para derrotá-lo de verdade, eles precisavam inspirar esperança. A luta não seria vencida apenas com garras e presas, mas com coragem. O lobisomem era a espada, mas o coração do povo seria o escudo. Ao chegarem à entrada secreta da caverna, a lua já começava a ser coberta pela sombra da terra. O eclipse estava começando. Leonard olhou para trás, para a vila que parecia tão pequena e distante. Ele respirou fundo, o medalhão frio contra sua pele. Ele não estava apenas abraçando um destino sombrio. Ele estava se tornando a única luz que poderia perfurar aquela noite sem fim. A caverna o aguardava, não como uma tumba, mas como um berço. O berço de um novo tipo de herói, nascido do sangue, da magia e do sacrifício. A história está longe, muito longe de terminar. O ritual vai funcionar? Leonard conseguirá controlar a fera interior, ou se tornará uma ameaça ainda maior para Vale Escuro? E como Elara e Aldan poderão ajudar na batalha contra um verdadeiro deus do medo? As suas teorias são o que movem Vale Escuro. Então deixem tudo aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês acham que vai acontecer a seguir. Se você está tão ansioso quanto eu pelo próximo capítulo, esmague o botão de like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser o primeiro a saber. Nos vemos na escuridão.